para a gente conversar sobre maternidade hoje, eu penso assim, como que a gente lida com todas essas regras e essas vidas de Instagram que são tão perfeitas, mães tão ideais, vidas tão boas. Como que a gente faz para lidar com isso, meninas? Me ajudem. Eu fiquei sabendo outro dia de uma história que me deixou assim reflexiva e me trouxe uma autocobrança, porque justamente era um padrão que parecia de uma super mãe e ao mesmo tempo uma super empreendedora que conseguiu fazer uma super carreira e ao mesmo tempo dar conta super de si mesma. Então, fiquei ali intrigada pensando que parte dessa aula eu não fui, porque não é fácil conciliar tudo isso. Parece que você nunca vai dar conta de tudo e alguma coisa sempre vai se perder pelo caminho, não é? E a gente pensa, como eu não consigo? Como que eu não faço? Assim, na minha visão, eu acho que a grande indagação dessa pergunta para mim é que toda escolha tem uma renúncia. E para mim é uma coisa muito difícil pensar que se eu estou escolhendo a maternidade intensa, eu não vou conseguir escolher a minha profissão intensa. Se eu estou escolhendo o meu relacionamento intenso, eu não vou conseguir escolher a minha vida individual intensa. E essa intensidade que as pessoas põem, como se tudo fosse possível conquistar junto e ao mesmo tempo, sem renúncias e sem consequências, eu acho tão complexo, né? Para não falar, acho que ilusória, né? Porque eu acho que às vezes é muito da história que se conta, mas não daquela profundidade que se pode observar, né? Acho que fiquei aqui me perguntando, e precisa ser tão intenso? Exato. Né? Porque parece um tanto de uma performance, que tem hoje uma expectativa de performance, né? Você precisa ganhar milhões de seguidores, você precisa ganhar milhões de reais, você precisa se impactar, você precisa estar bem. E quanto isso nos afasta da realidade? A gente vê isso na própria prática terapêutica, não é, Ângela? Outro dia uma amiga me disse assim, eu não aguento mais ver tanta gente me falando o que fazer, né, como mãe. E eu não sei o que fazer. Ela falou, chega, parei, não vejo mais nada. Então, acho que a gente precisa encontrar o que faz sentido pra gente. O que dá certo na minha casa, o que dá certo na minha vida, né? Porque às vezes dá certo na vida do outro que tá mostrando lá, e eu não consigo realizar, que nem você falou. Então é a gente se conhecer a nossa rotina, a nossa família, quem sou eu, e a gente escolher o que dá certo pra nós, né? E até a fase do maternar, né? Porque assim, quando a gente tem filho pequeno, tem que nem eu tenho filho pequeno, já era menor ainda, quando ela era muito bebê, deixei do trabalho para ficar com ela. Foi uma escolha, foi uma renúncia. Depois as coisas foram mudando. 100% a gente não consegue ser, as crianças vão crescendo, as cobranças vão mudando, né? Cada fase da maternidade, ela vai trazer um contexto diferente, uma cobrança diferente. Mas o que a gente suporta, né? Eu acho que é isso que você trouxe, Angela. O que faz sentido na nossa vida, na nossa família, na realidade que a gente vive, na sociedade que a gente vive, no estado que a gente vive, porque eu acho que aí também já vai trazendo tanta divergência, né? Isso é muito. Sabe que o que me acolhe enquanto mãe, porque eu já estou numa fase diferente da de vocês, já tenho neto, então os filhos já estão aí criados e estão começando agora a pensar em criar. Estão pensando em como educar e começam a trazer algumas perguntas até, fazendo alguns questionamentos da forma como a gente educou, porque eles estão elaborando a forma deles de educar. De um lado é bom, porque eles começam a se dar conta de um monte de perguntas que antes faziam e hoje já não ousam fazer, porque estão sentindo, como a gente fala, na própria pele. Por outro lado, eles observam algumas discrepâncias em termos de pensamento, talvez de contexto histórico, porque para a nossa época era diferente da época que eles estão vivendo enquanto pais. Então, o que me consola, o que me acolhe enquanto mãe, é quando alguém me diz aquilo que a Ângela acabou de dizer, cada um é cada um. Né? Respeite, porque são estilos diferentes, estilos de vida, de valores, de necessidade, de ambiente, de época. O importante que eu acho que é onde que eu me consolo é eu lembrar que eu estive presente, que eu estava olhando, que eu vivi a maternidade na minha alma, que eu olhei para eles e eu me importei. É lógico que a gente tem essas cobranças do porquê que eu não fiz isso, eu deveria ter feito aquilo, mas isso é a nossa parte imperfeita que a gente precisa aceitar. Mas acho que o melhor da maternidade é essa presença na vida deles, é o amor, né? É estar junto e a gente pensar também é isso, tá tudo bem.
a gente fez o nosso melhor, ou tá fazendo o nosso melhor à medida que a gente consegue, que a gente entende, que a gente lê, que a gente estuda. E tá tudo bem, né? Assim, consequências vão ter, alguns traumas podem vir, mas a terapia tá aí para ajudar a gente a refletir, a não trazer traumas mais para as crianças, mas é impossível dizer que nada vai passar, né? Assim, e tá tudo bem, e a gente tem que se acolher com isso também, né? Eu acho que uma coisa muito importante que a gente poderia falar para as mães que estão assistindo, outro dia uma amiga muito querida disse, né, Cris, a gente está perdendo a alegria de ser mãe. A gente vive tão preocupada com as coisas do mundo, com as coisas que tem que educar e dar bronca e querer que faça tudo certo, que a gente está perdendo a alegria de ser mãe. Sabe aquela leveza, né, de ser mãe? É olhar para o filho e aceitar ele como é e educar assim da melhor maneira possível. A gente não vai acertar sempre, mas ter essa leveza, essa alegria de ser mãe, que é a maior bênção, né? Que eu acho que um ser humano pode ter. Uma grande bênção é ser mãe. Sim. Ser mãe, acho que é você aceitar viver um pouco a vida que não é sua. Porque a gente abre mão, muitas vezes, da nossa própria vida, porque não cabe. Em alguns momentos, você não consegue viver duas. Você abre um pouquinho a mão da sua para viver a do outro, mas sem trazer peso, nem cobrança, nem exigência. É de graça. A maternidade é de graça. Essa é a verdadeira maternidade. E a gente aprende que dizem, aproveita que passa rápido. E passa, né? Passa muito rápido, então aproveita que passa rápido. Mas quando a gente se conhece, quando a gente se ama, quando a gente olha para nós, fica mais fácil, né? Esse processo. Sim. Eu escutei outro dia um amigo falando assim, a coisa mais bonita que a gente tem na vida é mãe. E ele tinha perdido a mãe dele não fazia muito tempo, então ele falava com uma voz assim bastante autêntica. Então eu acho que fica essa mensagem para a gente poder finalizar nosso bate-papo de agora. A coisa mais bonita que a gente tem na vida é uma mãe. E dizer que Dia das Mães é todo dia, né? Sim, todo dia.